Olá, meus irmãos em Cristo, um grande abraço a todos os telespectadores do Pode Crer. E hoje nós estamos trazendo aqui o pastor Leonildo Pessoa, que é guia espiritual do Centro de Treinamento Bíblico Rema, também pastor da Igreja Verbo da Vida, e nos honra com o segundo episódio do nosso Pode Crer. Seja bem-vindo, pastor Leonildo. Wellington Roberto, você, os ouvintes, as pessoas que estão conectadas agora, né? Que honra, que privilégio. E você fazer essa citação, né, de que é o segundo momento, né, desse Pode Crer, e eu fazendo parte disso me traz muita honra, muita alegria, e agradecer a você pelo convite, né, também a Juscelino da Master Imobiliária, que abre o espaço para que esse estúdio fosse montado, né, para que a gente pudesse ter um papo saudável, aberto, espontâneo, né, cheio de clareza e de edificação para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero agradecer a Deus e me colocar bem livre, bem espontâneo, para poder atender a necessidade, né, da inspiração que Deus colocou para vocês conduzirem esse programa. Muito bem, pastor. Olha, só para o telespectador que talvez esteja assistindo pela primeira vez, semana passada, na segunda-feira, a gente começou esse programa e ele vai ao ar toda segunda, 9 horas, né? E para quem, lógico, não vai conseguir ver em tempo real no momento em que ele vai ao ar, mas tem a opção de assistir no outro momento, porque vai ficar gravado no canal do Pode Crer no YouTube. E eu queria dizer que na semana passada, na segunda-feira, a gente fez uma apresentação falando de que esse Pode Crer foi um podcast que surgiu através de um sonho que eu tive, né, em que Deus me revelou essa vontade de fazer esse programa através exatamente do dom que Ele me deu, que foi a comunicação. Sim. Né? Ou seja, eu trabalho aí há mais de 24 anos na televisão e no rádio, e eu nunca tinha trabalhado para Deus, né? Assim, verdadeiramente, com um programa gospel na rádio, né? E agora nós temos os dois. Nós temos uma rádio gospel, que é digital, 24 horas no ar, que é a Rádio Gospel Marabá. Está aí no aplicativo, você pode baixar a Rádio Gospel Marabá. E temos agora um podcast no canal oficial do Pode Crer no YouTube. E como é que tudo surgiu? Quero falar para o senhor que quando eu tive aqui com o Juscelino na Master Grow Imobiliário, né, que é esse espaço maravilhoso que a gente tem aqui, olha que cenário lindo, tudo preparado. A gente veio aqui para gravar o Papo Master, que é um programa também aqui da Master Grow Imobiliário, com o Juscelino, e eu citei para ele desse desejo de ter um podcast. E eu já sonhava muito em fazer, e eu pedi a Deus e eu disse, olha, lá em casa não dá, muito apertado. Tentei na igreja a qual eu congrego e lá ainda não tem a estrutura para montar. Demoraria um pouco, mas a gente faria. E eu cheguei numa emissora de TV e pedi um espaço, eles falaram que tinha um determinado valor para cumprir, né? E quando a gente chegou aqui para o Juscelino, que a gente apresentou a ele, ele abraçou na hora, não foi depois. Ele disse, não, o projeto é nosso, vamos fazer. Estou sentindo meu coração aqui. Então, assim, eu queria que primeiro, antes o senhor falasse um pouquinho da sua história, como é que o senhor recebe essa notícia de que Marabá agora tem um podcast chamado Pode Crer para falar das coisas de Deus? Rapaz, eu vejo que Deus, ele marca encontros e Deus tem propósitos, né? Eu ministro muito sobre conexões divinas, com propósito e para o propósito. Então, uma vez você esteve aqui, como você acabou de citar, com um propósito, e você vinha talvez com um cunho comercial, com um cunho de fazer uma apresentação dentro da área que você exerce, e sem nem você perceber, Deus estava te conectando com alguém que tinha o mesmo propósito que Sim. você tinha, de expressar a fé, de poder comunicar às pessoas como Deus pode transformar e impactar a nossa vida. Então, eu vejo esse Pode Crer como algo que vai realmente crescer, expandir, conectar pessoas com propósitos divinos, e eu tenho certeza que esse programa ele vai ser um sucesso de forma extraordinária, porque ele eu acredito sim, eu posso crer que Amém. É um projeto que nasceu no coração de Deus, e Deus está vendo em vocês esta sensibilidade para colocar um projeto de Deus em atividade, em operação. Rapaz, que maravilha. E aí, pensando nisso, a gente resolveu colocar esse subtema aqui, ó. Talvez quem esteja em casa não esteja vendo 100%, mas aqui tá, Pode Crer, vidas transformadas por Jesus. Por quê? A nossa ideia inicial é trazer pessoas aqui
que tiveram um encontro com Jesus e contar essa história como foi. Sim. E por isso eu já começo perguntando um pouco para o pastor Leonildo. Quem é o pastor Leonildo? De onde veio? O senhor nasceu onde? Conte um pouquinho da sua história, porque eu tenho certeza que vai ser uma honra muito grande a gente ouvir a sua história. Então, como o título do programa, do podcast é Pode Crer e Vidas Transformadas por Jesus, eu sou paraibano, né? Eu nasci na cidade de Sapé, que é uma cidade a 90 quilômetros de Campina Grande. Meu pai, ele na época foi pioneiro em conservação de estradas, ele plantava aqueles capim-elefante na beira da estrada para evitar erosão e tudo, então ele pegou um contrato na BR-230, que nasce lá em Cabedelo, na Paraíba, e ela aqui se transforma na Transamazônica, né? Então essa BR que passa aqui, essa BR-230, ela nasce lá na Paraíba, no meu estado. E eu nasci, meu pai montou um canteiro de obras na época para poder cumprir um trecho da obra e iria demorar muito. Então a cidade de Sapé ficava muito próxima da BR, do canteiro de obras lá. Então minha mãe foi grávida para lá acompanhar meu pai, ele alugou uma casa, porque o contrato era pelo menos um ano naquela região. E eu nasci na cidade de Sapé. Com aproximadamente um ano de idade, meu pai voltou para Campina Grande e ali nós começamos a nossa vida em Campina Grande. Então eu sou natural da cidade de Sapé, mas a minha vida toda foi em Campina Grande. Então é por isso que às vezes eu até me pego desapercebido quando as pessoas perguntam: de onde você é? Eu digo Campina Grande, mas eu nasci na cidade de Sapé e com aproximadamente um ano de idade vim para Campina Grande e passei toda a minha vida lá em Campina Grande. Certo. E o seu chamado para Jesus, como é que tudo iniciou, né? Como é que foi esse seu testemunho de encontrar com Jesus? Na verdade, eu nasci num lar que professava a fé católica, né? Que eu eventualmente ia para a igreja. Eu costumo dizer que nós, como filhos, quando nascemos, o primeiro Deus que a gente conhece é o Deus dos nossos pais, é o Deus que os nossos pais apresentam para nós. A nossa fé, a nossa religião, ela inicia baseada na religião dos nossos pais. E aí eu tinha dentro desse entendimento que ir ao domingo, e eu não era praticante, né? Mas quando eu fui me entendendo de gente, né? Acompanhando minha mãe, que sempre ia para a igreja, eu entendia que o meu compromisso com Deus era ir uma vez na igreja, e aquilo ali para mim já era a minha forma de expressar espiritualidade, expressar temor a Deus. E eu tinha Deus como aquela força que governa o universo, é o Pai de todos nós, o Pai de Jesus e tudo, mas não tinha realmente um compromisso com Deus. Eu vim ter um encontro com Jesus verdadeiramente aos 33 anos de idade. Antes disso, vou poder contar daqui a pouco essa minha trajetória até os 33 anos de idade, mas para você ter ideia, eu trabalhava numa empresa que eu viajava muito, e nessa época, antes de ter um encontro genuíno com Jesus, eu tinha ganho uma Bíblia de um irmão meu que já era evangélico, que já era cristão, e ele tinha me dado uma Bíblia, e eu olhava para aquela Bíblia muito mais como um amuleto, como um objeto com temor, sabia que representava a palavra de Deus, mas eu colocava ela dentro da minha mala de viagem. Muitas vezes ela ia e voltava comigo dentro do carro, mas como uma proteção, porque a gente entendia que é a palavra sagrada, que é a Bíblia sagrada, enfim. Então a minha relação espiritual com Deus, até eu ter um encontro genuíno com Jesus, ela se dava dessa forma. Era muito distante, eu não entendia direito quem Deus era, a gente tinha aquela questão do temor ao Senhor, mas o relacionamento de pai e filho que Deus tem conosco, e que muitas vezes nós não entendemos isso, ela ainda não existia. Veio existir aos 33 anos de idade, quando eu tive um encontro com Jesus, né? Muito bem, então vamos lá. A gente precisa então entender essa trajetória, né? Porque, por exemplo, eu já conheci muitas pessoas que saíram de um lar também católico e eles encontraram Jesus, tiveram algumas questões relacionadas àquele chamado muro, né? Que a parte da família não aceita, né? E sem dúvida eles vão trazer esse testemunho aqui também.
E eu queria que o senhor pudesse contar um pouco, porque assim, tradicionalmente, pelo menos nos meus estudos que eu fiz, o povo nordestino sempre foi visto tradicionalmente, uma grande maioria, como um povo católico, devoto mesmo, né? Então, o senhor, como é que foi tudo isso, essa sua trajetória? Conte um pouquinho pra gente. Na verdade, eu sempre respeitei a fé católica, a fé da minha família, a fé da minha mãe, mas tradicionalmente eu não era assíduo, não era frequentador. Mas meus irmãos primeiro se converteram, começaram a falar um pouco mais de Jesus para mim, de que era o Filho de Deus, a questão da substituição na cruz, do pagamento dos nossos pecados. E aí eu comecei a entender que a atitude, a obra da cruz, ela foi única, genuína e perfeita, e de uma vez por todas. Então eu comecei com muito respeito à fé católica, né? Mas eu comecei a ter aquele confronto saudável dentro de mim, né? De que por que a gente precisava de tantas preces, de tantos sacrifícios, às vezes fazer esforços humanos para ter a satisfação pessoal, como se aquilo fosse uma conta paga, a gente tivesse melhor com Deus, conquistando um bom lugar no céu. Então o evangelho genuíno, quando eu comecei a aprender o evangelho, eu comecei a entender que a fé católica ela tem realmente um princípio bíblico, um princípio saudável da fé em Cristo, Deus como nosso Criador do universo. Mas aí eu comecei a entender que Jesus era suficiente para ser o elo de ligação com Deus, e que essa convicção trouxe uma paz de espírito muito grande para mim. Então, até os 33 anos de idade, eu sabia, né, eu acho que uma das coisas assim que os irmãos católicos não conseguem transmitir, eu penso assim com mais clareza, é a importância da decisão espiritual por Jesus. Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Então eu considero que o meu encontro com Jesus foi quando eu tive essa lucidez espiritual. Jesus, ele é único, ele é suficiente, o sacrifício dele foi feito de uma vez por todas, e eu passei a ter todas aquelas figuras ou todas aquelas personalidades ou aqueles personagens bíblicos, né, que na visão católica eu tinha numa certa estima, num certo grau de importância. Eles passaram a ter para mim o mesmo grau de importância, o mesmo grau de respeito, mas perderam para mim, de acordo com aquilo que Deus ensina na sua palavra, perderam para mim aquela necessidade de eu achar que para falar com Deus eu precisava de intermediários. Então isso foi o fator mais decisivo para eu entender que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Então isso não trazia nenhum demérito, né? A Maria, mãe de Jesus, que nós respeitamos, eu tenho o maior carinho, o maior respeito pela forma como Maria conduziu a fé dela, recebendo aquela inspiração do Espírito Santo de receber o Salvador, ainda uma mulher solteira, né? Então ela tem um grau de importância. Nós, inclusive eu hoje como pastor, tenho muitas ministrações falando sobre a obediência dela, sobre a fé dela, né? De enfrentar toda aquela realidade do contexto histórico da região que as mulheres enfrentavam, né? Principalmente como mãe solteira. Então eu tenho um carinho, um respeito muito grande por Maria. As pessoas às vezes até deturpam, né? Acham que os cristãos, que os evangélicos têm uma resistência, uma barreira. Sim. Ao contrário, nós temos, do mesmo jeito que nós temos respeito à figura de Maria, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, dos discípulos, né? Da história deles, eles muitos como precursores da igreja que nós hoje somos, a Igreja da Graça. Então essa minha relação com a Igreja Católica, ela continua de forma muito respeitosa. Não é uma coisa que porque eu sou cristão e no contexto cristão evangélico, pastor, que a gente tem resistência. Não, é uma religião que a gente deixou de lado e tal. Não foi uma mudança de religião, foi uma convicção de fé, somente isso. Até porque eu tenho sempre esse entendimento, né, que religião, como as pessoas dizem, católico, evangélico, espírita, né? A religião,
ela sempre leva o homem a fazer sacrifício para ser aceito por Deus. O Evangelho leva o homem a entender o sacrifício que Deus já fez em Cristo e ele já está aceito por Deus. Amém. Muito bom a gente saber. Agora eu fiquei curioso para saber um pouquinho da sua vida pessoal, no ponto de vista, né, de quem estava aí no Nordeste, na Paraíba, nessa região. Como é que foi a sua visão de família, de trabalho? O senhor atuava em quê? Conta um pouquinho dessa sua trajetória familiar, né, e também profissional nessa região lá onde o senhor morava. Na verdade, em Campina Grande eu desenvolvi toda a minha juventude, né? Lá meu pai, ele separou-se da minha mãe muito cedo. Meu pai tinha uma outra família, constituiu uma outra família, e ele sempre nos assumiu no contexto de não deixar faltar nada financeiramente falando, mas a figura paterna nós não tínhamos. E eu terminei casando muito cedo, né? Acho que com 19 anos eu me casei, eu tive o meu primeiro casamento, e eu, por ser vítima de um lar onde eu não tinha a presença do meu pai, eu jamais queria me casar e promover para os meus filhos um lar sem a presença do pai. E comecei a me relacionar com uma moça, e ela também tinha dificuldades familiares. O pai que ela queria ter a vida dela independente, no contexto dela sofria algumas situações familiares mesmo, assim, conflitos familiares, e aí nós juntamos o útil ao agradável. Ela, se casando, sairia de casa, iria se livrar de alguns conflitos familiares, e eu queria constituir família, e queria ter a oportunidade de ter uma família que eu pudesse dar para os meus filhos aquilo que eu não tive dos meus pais. Então eu casei com uma convicção plena: eu jamais vou me separar, eu jamais vou dar para os meus filhos aquilo que o meu pai não pôde me dar. E nessa trajetória de ter casado cedo, eu não entendia os princípios e os valores da palavra. Então eu casei com esse entendimento. Uma boa vontade não significa dizer que você consegue realizar aquilo que a tua vontade quer fazer. Por quê? Porque existem leis, valores e princípios por trás disso, que muitas vezes te cega, e quando você menos espera, você está praticando coisas que Deus não pode agradar. Então eu me casei cedo, e aí mesmo casado, né, depois veio a minha primeira filha, depois veio um segundo filho, e eu me perdi nessa vida de casado querendo levar uma vida de solteiro. Então comecei a praticar algumas coisas, que bebia, fumava, e a mãe dos meus filhos nessa época, ela também não teve a sabedoria de permanecer buscando princípios e valores para a família. Então a gente começou a ter conflito. Então eu aprontava para um lado, ela aprontava para o outro, e o nosso casamento começou a não ter liga, não ter respeito. E aí depois de 6 anos não teve mais como se sustentar, e mesmo eu sofrendo por estar me separando com 2 filhos, eu fui obrigado pelas circunstâncias, não tinha temor ao Senhor, não sabia conduzir as coisas no princípio da palavra, de andar em amor, de andar em perdão, de andar em integridade no contexto de fidelidade conjugal. Ela também não tinha. Então nós não nos alinhamos aos princípios da palavra, terminou que nós nos separamos. Então eu me separei, passei 10 anos divorciado. Depois disso eu encontrei a minha atual esposa, que é a Sheila, que hoje eu tenho 3 filhos com ela. Só que assim que eu conheci Sheila, nós nos convertemos. Ela já vinha de uma igreja, ela era considerada assim, meio que um pé na igreja, um pé no mundo, mas ela se considerava evangélica. E aí através dela Deus usou para que eu me quebrantasse por evangelho. E aí eu comecei a frequentar a igreja e me converti. Quando eu me converti, eu quebrei o tabu da família, que eu não queria mais casar, porque eu fiquei traumatizado com o casamento, achava que aquela experiência negativa poderia se reproduzir em outros relacionamentos. Então a gente fica muito mais criterioso, muito mais cauteloso. Então eu tinha aversão a casamento. Quando eu me converti, que conheci Sheila, passei a ser acompanhado por um pastor, e aí quando ele percebeu que eu não queria casar com Sheila, eu queria só um relacionamento mesmo, ele começou a me questionar: rapaz, Deus está restaurando tua família, te dando uma mulher de Deus, e você não quer casar, não quer saber de casamento.
Então aquilo me fez refletir, Sim. né? E eu disse, então de fato eu não quero casamento mesmo não. Então acabei o namoro com Sheila, logo no início, passamos 15 dias de namoro acabado, só que Deus começou a falar comigo, olha, o que o teu pastor falava contigo era eu usando ele para mostrar para você que família é um projeto meu, e a tua experiência do passado, necessariamente ela não vai se replicar agora, é só você alinhar o seu coração aos princípios da palavra que o teu casamento vai ser um sucesso. Então eu aceitei aquilo, falei com ela, renovamos o nosso namoro, e eu sei que em 9 meses eu conheci minha esposa, namorei, noivei e casei. Então em 9 meses eu estava casado com Sheila e hoje nós temos 25 anos, vamos fazer agora em agosto 25 anos de casado. Glória a Deus, maravilha. E aí me faz agora necessário uma pergunta para o telespectador que está em casa assistindo, né? E eu vi até uma aula outro dia, né? Que depois eu vou contar um pouco dessa aula, né, do Centro de Treinamento Bíblico, que eu quero comentar daqui a pouquinho para vocês, sobre uma questão relacionada à maldição hereditária. Isso existe mesmo, pastor? Não, na verdade, se a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Só para você ter uma ideia, eu tenho um histórico na minha família e a minha esposa tem um histórico também na família dela, de que a maioria dos irmãos e tios e tudo passaram pelo segundo, pelo terceiro casamento, e a gente inclusive até alimentava isso mesmo, que era um mal de família, né, que isso era até normal se replicar na gente, mas quando nós entendemos pela palavra que em Cristo a maldição não tem mais legalidade sobre a nossa vida, então isso foi quebrado. Então só para você ter uma ideia, que o que prevalece num relacionamento é que às vezes os casais não se entendem, e por não ter entendimento da palavra, elas pensam assim, que por maldição hereditária ou por tradição de família, diz, casei errado, não casei com a pessoa certa, é melhor que a gente separe logo e vá tentar buscar o acerto. Só que nós não vemos biblicamente essa coisa da cara à metade, de você ter casado errado. O que faz o casamento se tornar errado é não aplicar os princípios da palavra de Deus. Então, quando você não aplica os princípios da palavra de Deus, cada um vem com suas personalidades, com seu estilo de vida, com aquilo que ele chama de tradição familiar. Na minha família ninguém leva desaforo para casa, eu sou difícil de perdoar mesmo, comigo é assim, se me magoar eu passo 2, 3 dias com raiva. Olha, quer saber de uma coisa, eu não consigo nem olhar na sua cara, vá dormir no quarto que eu vou dormir na sala. Então essas atitudes, esses comportamentos é o que leva as pessoas a se enganarem e pensar que estão casadas com a pessoa errada. Mas aquela mesma pessoa que tem muitos comportamentos desabonadores, que entristece, que traz dificuldade para o relacionamento, se ela aplicar os princípios da palavra ao casamento, eu costumo dizer hoje, pessoas dizem assim, pastor, eu estou casado com uma pessoa errada. A minha expectativa é que um dia realmente eu possa, até se for o caso, me separar e Deus me mostrar a pessoa certa, porque o meu desejo é encontrar o homem da minha vida, o homem certo para a minha vida. Aí eu digo assim, deixa eu dar uma boa notícia, e a pessoa diz, qual é a boa notícia? Será que eu devo me separar? O senhor já tem alguém aí de Deus dentro da igreja que está esperando a pessoa certa e o senhor vai fazer essa conexão? Eu digo, né? Eu conjecturo que a pessoa pode interpretar dessa forma, que eu vou dar a solução dessa forma. Eu disse, deixa eu te dar uma boa notícia. O homem de Deus ou a mulher de Deus que você tanto espera está do teu lado. Meu Deus. Ela já está aí. A grande questão é, você não está reprovando essa pessoa. Você não está rejeitando essa pessoa. Você está rejeitando as atitudes dela. O que não está sendo aprovado é o comportamento dela. Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não anda em amor, uma pessoa que não coloca em prática o princípio da fidelidade, uma pessoa que não assume, se for no caso do homem, não assume o sacerdócio do lar, uma pessoa que para você não é o protetor da casa, você que talvez que tem que ter toda a responsabilidade, é o cônjuge negligenciando princípios, é o homem ou a mulher que nega a afetividade, o carinho, a intimidade do casal,
porque o sexo no casal, ele não é tudo, mas ele é tão sério, ele é tão importante, que a própria Bíblia diz que um casal só pode se afastar da relação sexual um do outro se for para se dedicar à oração e por pouco tempo e por consentimento mútuo, para que o diabo não entre nessa brecha e possa trazer por incontinência um problema nessa área. Então não existe a irmã lá dizer que vai fazer um jejum de sexo, então. Deixa eu te dizer, vamos imaginar que eu tenho um grande evento para fazer, eu fui convidado a pregar num evento internacional, e eu levo aquilo como uma oportunidade que Deus está me dando, e eu digo assim, rapaz, eu vou tirar esta semana de jejum, de oração, para que eu fique mais sensível para o que Deus tem para aquele evento, vou me consagrar. E eu chego para minha esposa e digo assim, filha, esta semana, né, o assunto chegou nesse tom aqui, eu creio que está edificando aí muitos casais. Amém. E eu chego e digo assim, minha filha, como homem de Deus, eu quero ficar sensível ao que Deus tem para aquele público que vai ser alvo da mensagem, daquilo que eu vou falar. E eu quero tirar uma semana mesmo de jejum, de oração. E eu queria que você entendesse isso, que essa semana eu queria também jejuar, inclusive, a nossa intimidade como casal. Sim. Para eu ficar mais sensível e tudo. Se ela dissesse assim, filho, eu estou exatamente na semana dos hormônios. Eu estou querendo você. Você vai viajar, eu não queria ficar sem a nossa intimidade como casal. Aí entra o acordo. Se ela não concorda, não haverá nenhuma resistência espiritual que vá comprometer a inspiração de Deus para o evento que eu vou fazer. Maravilha. Você está entendendo? Sim. De eu colocar a culpa de dizer assim, rapaz, eu cedi, vamos dizer assim, ao que a minha mulher me convocou para ter relação com ela. Eu tinha um propósito em Deus, e não aconteceu como Deus queria que acontecesse, porque eu defraudei o princípio de que eu queria jejuar em todas as áreas e minha mulher não concordou. A Bíblia diz que só se deve se apartar por motivo de oração, mas com consentimento mútuo. Certo. Então, se eu quero a concordância da minha mulher nessa hora, para eu me consagrar, e se a minha mulher não concordar, diante de Deus não está tendo nenhum pecado, não está tendo nenhuma carnalidade, não vai comprometer a minha consagração espiritual de maneira nenhuma. Tanto ela pode dizer, tá bom meu filho, eu concordo, eu renuncio isso, ou vice-versa, entendeu? Como também ele pode manter ativo a vida conjugal na intimidade, continuar jejuando e orando com o propósito que ele pode ter o domínio, que ele pode ter o controle e o respaldo bíblico, mas eu não tenho respaldo bíblico para, em detrimento de uma consagração, porque vou servir a Deus, defraudar a intimidade do meu casamento com a minha mulher. Não tenho respaldo bíblico para dizer, não, eu não vou ter relação com você porque eu estou em consagração, eu estou em jejum e oração. Agora, se a minha mulher for sensível e ela entender isso, ela vai dizer, não tem nenhum problema, eu vou renunciar a isso por causa desse propósito que você está aí com Deus. Mas isso não vai trazer nenhum comprometimento para a minha sensibilidade espiritual, nem para a minha vida espiritual, se eu, numa semana de consagração, de jejum, de oração, tiver intimidade com a minha esposa. De maneira nenhuma, espiritualmente, isso vai trazer dano ou peso. De maneira nenhuma. Muito bem. E eu aproveito a oportunidade para quem está em casa. Se você, de repente, se interessou por esse tema e sabe que tem uma família, um casal precisando dessa palavra, compartilhe agora. Compartilhe aí o nosso Pode Crer, podcast que tem como tema Vidas Transformadas por Jesus. E para você que talvez acessou o link agora, né? E pegou pela metade dessa entrevista muito especial que nós estamos com o pastor Leonildo Pessoa, que é guia espiritual do Centro de Treinamento Bíblico Rema e também é pastor da Igreja Verbo da Vida em Marabá. Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos falar sobre o Rema, sobre a Igreja Verbo da Vida, estou curioso para saber. Mas aí, pastor, ainda nessa sequência histórica, eu queria que o senhor pudesse contar um pouco do seu relacionamento com Sheila, né? Os seus filhos que vieram, foram todos na Paraíba? Os outros 3?
Todos na Paraíba. Certo. Quando eu me converti, né, eu passei 11 anos como funcionário da indústria farmacêutica. Certo. Eu fui representante do laboratório Axê, hoje muito conhecido, né, nas farmácias, no meio médico e tudo. Eu passei 11 anos na empresa. E quando eu consegui o emprego do Axê, eu estava me separando, né, do casamento. E aí eu Casamento anterior. Do casamento anterior. Certo. E aí consegui um emprego do Axê com pouco tempo, acho que com 2 anos, eu conheci Sheila, me converti. E aí, quando eu me converti em Campina Grande, passei a congregar numa igreja que era associada ao Ministério Verbo da Vida, ao qual eu faço parte hoje. Então eu me converti numa aula demonstrativa do Rema. Eu tinha um colega de trabalho, representante do Axê também, que ele era professor do Rema, sempre me evangelizava, e eu, mesmo com muito carinho e respeito pelas pessoas, mas eu tinha tanta intimidade com ele que eu chacoteava da fé. Sim. Eu brincava com ele, ele dizia: Leozinho, um dia tu vai ser crente. Meu nome é Leonildo, ele chamava Leozinho na intimidade: Leozinho, um dia tu vai ser crente e tal. E aí eu dizia: rapaz, deixa de história, eu quero lá saber de crente, coisa desse tipo. E aí ele falava muito para mim do Rema, que era uma escola bíblica que fazia você compreender os valores espirituais. E ele dizia: Léo, tu fala assim porque tu não conhece a Bíblia. Se tu conhecer a palavra de Deus, tu vai mudar de opinião. E aí ele, como professor do Rema, um dia ele foi dar uma aula demonstrativa do Rema, porque estava no início do ano de 2000, isso no ano de 2000, ele estava dando uma aula demonstrativa, eu acho que numa sexta-feira, e na segunda-feira começava oficialmente as aulas, o ano letivo do Rema. E aí eu fui para essa aula demonstrativa do Rema, já tinha escutado falar sobre a importância de crer com o coração e confessar com a boca, no caso de você professar sua fé em Cristo Jesus, só que eu me achava do mundo, eu achava que não era digno confessar Jesus de qualquer jeito, então eu tinha aquele entendimento de que eu tinha que melhorar para poder vir para Jesus. Certo. Eu sabia que era o melhor caminho, mas eu entendi: rapaz, eu primeiro vou mudar de vida, quando eu mudar de vida eu vou para Jesus. E esse é um engano onde o inimigo consegue manter muitas pessoas distantes do Senhor, certo, que eles começam a criticar até referências negativas que eles têm dentro da igreja. Eles dizem assim: eu conheço muitos crentes que não valem nada, para ser crente igual a fulano eu não quero. E aí eu tinha um pouco disso. Eu digo: rapaz, quando eu mudar de vida, que Deus seja digno de um homem transformado, eu vou. Então, só que esse é um ledo engano do diabo, né? Porque você só consegue mudar com Jesus. É Ele quem dá essa graça, essa força e capacitação. Mas aí eu, por educação, decidi ir para essa aula demonstrativa do Rema, né? em Campina Grande. E na aula, ele deu uma aula muito boa e tudo, me viu lá na aula, ficou feliz por eu ter honrado o convite dele. E aí no final da aula, quando ele terminou a explanação, ele disse: pessoal, nós estamos aqui nessa aula demonstrativa do Rema, o Rema vai começar segunda-feira, e a gente precisa informar para vocês que para fazer o Rema, como é um curso bíblico, você precisa crer na Bíblia e você precisa ser cristão. Como é que você vai crer na Bíblia se você não é cristão? E eu estava assistindo a aula inclusive com Sheila do meu lado, né? Minha esposa, né? E aí eu disse, nessa época eu não era casado, a gente estava namorando o noivo, e aí eu disse, e ele disse assim: eu queria conhecer aqui do público, da plateia, tem alguém aqui no nosso meio que está nessa aula demonstrativa que não é crente? Né? Rapaz, assim, em fração de milésimos de segundo, começou a processar algumas coisas na minha mente. Eu pensava comigo, eu digo: cara, eu não gosto de mentira. Sim. E eu não gosto de ser confrontado. Fração de segundos eu pensei isso. Quando for segunda-feira, que eu me encontrar com o Paulinho, que era o professor que estava me dando aula,
Quando eu me encontrar segunda-feira com o Paulinho, ele vai dizer, mas Léo, como tu fosse covarde, cara? Eu perguntei quem não era crente e tu lá, que tu não era crente e tu não sinalizou. Aí na mesma hora eu processei isso, aí eu entendi que ele estava perguntando quem não era crente. Aí eu levantei minha mão. Aí ele, eu não acredito não. Meu amigo Léo ali, rapaz, aceitando Jesus. Vem aqui na frente, Léo, que a gente quer orar por você. Já aceitou ali? Aí eu bati na perna da minha esposa, digo, eu não estou aceitando Jesus não. Mas aí no meio de todo mundo, aquela coisa, por educação, me levantei, todo constrangido, fui lá na frente. Aí quando eu cheguei lá na frente, aí eles, gente, vocês que não sabem, esse é um colega meu de trabalho, sempre que eu falo de Jesus para ele e tudo, mas chegou o dia dele. E aí nós temos um casal de conselheiros aqui, ó, pessoal, leve Leozinho ali lá para a sala, vão ministrar para ele, porque aí esse casal de conselheiros leva a gente para uma sala e vai mostrar à luz da Bíblia a importância de você confessar Jesus, né? Então eu fui para a sala com os conselheiros, eles disseram, a Bíblia fala, crer com o coração, confessar com a boca Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador e tal, e tal, e tal. E aí, vamos confessar? Isso era particular entre eu e aquele casal de conselheiros. Sim. E aí, vamos confessar Jesus? Aí eu, na hora, eu digo, vamos, sem nenhum arrepio, sem nenhuma emoção, sim, sem ter tido nenhuma experiência sobrenatural, assim, no sentido de dizer, eu fui tomado pela palavra e o Senhor me puxou e eu fui chorando, quebrantado. Não, naturalmente, com toda a lucidez, com toda a consciência, isento de qualquer emoção, eu disse, eu quero confessar Jesus como Senhor. E aí eles me conduziram à salvação e eu tenho convicção, assim como no nosso registro natural, que você tem um registro de nascimento e tem a data do seu nascimento, eu tenho a convicção, foi naquele dia que eu nasci de novo. Amém. Foi naquele dia que o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu tinha 33 anos de idade. E aí quando eu saio daquela sala, que chego lá, a aula já tinha terminado, as pessoas já estavam conversando, e aí a minha esposa chega para mim, na época Sheila noiva, né, disse assim para mim, e aí, tu não se converteu não, né? E eu falei com a maior naturalidade, eu digo, eu entreguei minha vida para Jesus, eu confessei Jesus. Então, quando eu confessei Jesus, Paulinho no final veio falar comigo e disse, Leozinho, olha, tu tem que se matricular no Rema, cara, porque já que tu se converteu, vem estudar a palavra. Aí eu digo, estudar a palavra, eu viajo, aquela coisa toda, sentar. Resumindo, decidi me matricular no Rema e comecei com a matéria Fundamentos da Fé. Em que a fé se fundamenta, se a fé cresce, como é que a fé vem. E aí eu comecei verdinho na fé, mas aprendendo a palavra de Deus. Então eu já me converti caindo para dentro da Bíblia, certo, do estudo da palavra. Então aquilo começou a me renovar, começou a me transformar, e aí eu comecei a ter essa experiência com Deus, e tudo que eu acolhia da palavra, eu acolhia com tanta verdade, que eu entrei no Rema, eu ainda bebia, eu ainda fumava, eu passei um processo ainda de 3 meses para ir renovando a minha mente pela palavra de Deus, para entender, né, que aqueles vícios que eu tinha eram elementos de domínio sobre a minha vida, e o Evangelho me mostrava que Jesus me libertou e que eu não podia ser dominado mais por nada. Então, uma vez, eu até estava num culto, foi quando eu tomei a decisão, eu posso até dizer claramente aqui que tem muita gente que está nos assistindo, que diz assim, essa história de ter que deixar de fumar, de que para deixar de fumar tem que ser crente, isso não é verdade, porque talvez você tenha deixado de fumar e nem se converteu. Exatamente. Eu quero te dizer, é uma questão de força de vontade, tem muitas pessoas que deixam por força de vontade, mas eu havia tentado por força de vontade várias vezes e eu não tinha conseguido. E eu já frequentando a igreja, eu estava num culto um dia, essa foi a minha experiência, quero deixar bem claro isso, que eu deixei de fumar por causa de Jesus, foi por causa da fé. Porque um dia eu estava no culto e num momento de louvor, eu percebi o Senhor falando comigo, quem é o seu Senhor? E eu, de forma muito aberta, né? Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Aí ele disse, eu sou o seu Senhor
Eu tendo aquela conversa, né, que muita gente fala de percepção interior, mas a gente sabe que é o Senhor falando conosco, o Espírito Santo tratando conosco, que eu disse, Jesus é o meu Senhor. E aquela voz suave disse dentro de mim, por que que o cigarro lhe domina? Isso. Aí eu falei, eu digo, então Jesus é Senhor em algumas áreas, não é em todas. Aí eu saí daquele culto dizendo, a partir de hoje, Jesus é Senhor dessa vontade que me domina. Amém. Eu não vou mais permitir ser dominado pelo cigarro. Então, nessa experiência, eu encontrei forças no Senhor, tive dificuldades, porque eu fumava há 18 anos, então eu tinha a avidez pelo cigarro, a nicotina estava no meu sistema, né, do sangue, então eu tinha vontade de fumar, mas com a graça de Deus eu fui vencendo, dominando ao ponto de ter deixado mesmo. E hoje tem 25 anos que eu parei de fumar. Glória a Deus. Para quem está em casa, eu tenho certeza que está sendo edificado demais com cada palavra dita aqui, porque Deus é que edifica, sem dúvida, e nós somos apenas vasos, instrumentos aqui nessa terra, como é esse programa Pode Crer, segundo episódio. Semana que vem, segunda-feira, vai ter mais, inclusive. Agora, pastor Leonildo, nós estamos em Marabá, sudeste do Pará, né, uma cidade com quase 300 mil habitantes. Inclusive, outro dia eu até fiz um comentário na TV, a qual eu apresento, dizendo que acreditava que Marabá tem quase 400 mil habitantes, na minha concepção. Sim. E eu fui muito criticado nas redes sociais, porque disseram que eu estava utilizando não o jornalismo, e sim o achismo, né? Então, assim, é muito chato que às vezes você não pode dar a sua opinião, né? É apenas uma visão de quem nasceu aqui. Sou marabaense, nasci à beira do Tocantins, né? E conheço a minha cidade, ando em todos os bairros e conheço, né, a minha cidade, porque eu estou há 24 anos no jornalismo. Mas aí eu queria saber como é que o senhor conheceu Marabá, porque o podcast é em Marabá, sim, mas vai estar na Paraíba, vai estar em tudo que é lugar no Brasil pelo link, mas para o povo marabaense que mora aqui, queria entender como é que o pastor Leonildo, pastora Sheila chegaram a Marabá. Na verdade, eu me converti, comecei a congregar numa igreja chamada Igreja Bíblica Redenção, que o pastor desta igreja, ele tinha feito o Rema, era professor do Rema e tinha pedido a bênção do presidente do Ministério Verbo da Vida para abrir um ministério próprio. O pastor nosso, na época, o apóstolo Bud, que foi fundador do Rema no Brasil e também da Igreja Verbo da Vida, ele disse, Sérgio, que era Sérgio Pessoa, meu pastor, na época, disse, Sérgio, eu abençoo a sua saída, você pode seguir sua caminhada, mas eu queria dizer para você que nós nunca vamos perder o vínculo de paternidade, porque eu amo sua vida e você vai seguir uma carreira brilhante, mas você continua sendo um filho. Então, quando eu estava no Rema, sem igreja, porque eu me converti, mas não passei a frequentar nenhuma igreja, a terceira aula do Rema foi a oração que prevalece com o pastor Sérgio Pessoa. E eu tive uma empatia com ele, uma conexão divina mesmo, que eu fiquei apaixonado pela aula, por ele. E aí eu disse, rapaz, eu vou congregar com o pastor Sérgio Pessoa. E aí, a igreja dele estava bem no início. Eu cheguei lá numa fase mesmo que a igreja estava bem no comecinho, era praticamente ele e a família dele. E lá nós começamos a caminhar juntos. O Verbo já era uma igreja grande. Se eu tivesse ficado no Verbo da Vida, talvez eu não tivesse tido o acompanhamento que eu tive por estar numa igreja pequena. Então a igreja começou a crescer, desenvolver, e eu comecei a crescer também na palavra. Com o tempo, eu ali na Igreja Bíblica Redenção, a minha esposa Sheila, a família dela é de uma cidade do interior chamada Livramento, no interior da Paraíba, uma cidade de 7.500 habitantes. Já ouvi falar. Então, num dos feriados de carnaval, ela disse para mim, vamos conhecer a cidade da minha família? Eu disse, vamos. E aí eu saio de Campina Grande, vou conhecer o interior lá de Livramento. Lá, por já ter alguma experiência com a palavra, não tinha nenhuma evidência do meu chamado pastoral, mas lá, minha sogra disse para uma parenta dela lá, esse meu genro, ele prega muito bem a palavra de Deus. Glória a Deus. E aí fizeram uma reunião na cozinha de uma casa, e eu trouxe uma mensagem de Deus ali naquele momento, e aí as pessoas disseram, você vai quando? Eu disse, olha, eu vou daqui a 2 dias. Então amanhã o senhor volta de novo aqui para falar de Deus para nós. No primeiro dia tinha 8 pessoas. No segundo dia já tinham 15 pessoas, que eles já divulgaram e chamaram na vizinhança, olha, vai ter uma palavra boa de Deus aqui para nós e tal. E aí, depois do feriado de carnaval, tem o feriado da Semana Santa.
E aí no feriado da Semana Santa eu disse assim, Sheila, eu gostei tanto de Livramento, vamos aproveitar esse feriado, vamos voltar lá novamente. Aí voltamos. Quando eu voltei para Livramento, as pessoas que ouviram eu trazer aquela mensagem de Deus da outra vez, disse, o senhor está por aqui, venha falar de Deus para nós de novo. E aí eu comecei a ter algumas experiências com Deus, mesmo verdinho na fé ainda. Deus começou a mostrar, você está vendo a sede dessas palavras, está vendo a sede dessas pessoas pela minha palavra? Faça uma proposta para elas de você ficar vindo todo mês aqui pregar para elas. E aí eu fiz a proposta, olha, se eu ficar vindo mensalmente aqui, vocês concordam? Aí eles disseram, concordamos. Aí eu disse, Sheila, eles querem que a gente venha uma vez por mês pregar para eles, que era na casa dessa parenta da minha sogra, Dona Lia. E aí eles aceitaram, Sheila concordou e eu vim, o próximo mês eu vim lá. Quando eu cheguei naquele mês, eu vi a sede daquelas pessoas e Deus falou comigo, faça a proposta de vir quinzenalmente, se eles aceitam. E aí eu disse, pessoal, eu estou vindo, né, faz um mês que eu vim aqui, vocês aceitaram a proposta de eu vir mês em mês. Mas se eu vier de 15 em 15 dias, vocês se reúnem para a gente falar de Deus? Eles disseram, sim. Aí eu vim com 15 dias. Quando eu vim com 15 dias, naquele 15 dias, daquele primeiro 15 dias, o Senhor falou comigo, faça a proposta para eles para vir semanalmente, se eles aceitam. E aí eles aceitaram, e as reuniões que eram na cozinha da casa de Dona Lia, passaram a ser na garagem da casa dela. Cabia mais ou menos umas 40 pessoas. Sim. E aí nós passamos a vir todo final de semana para Livramento, para cuidar daquelas pessoas, evangelizar, pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas católicas que a gente fazia o culto, esperava elas saírem da missa, e elas vinham para a nossa reunião da garagem, de tanto que elas começaram a ser impactadas pela palavra. E aí o meu pastor Sérgio começou a entender que na minha vida tinha um chamado pastoral que eu nem despertava para aquilo. Então, depois de um bom tempo evangelizando lá em Livramento, já 1 ano e pouco, ele nunca tinha ido lá. E aí ele disse, Léo, eu quero ir em Livramento, acompanhar esse trabalho que vocês estão fazendo. Quando nós chegamos em Livramento, ele, pela experiência, pela unção, ele disse, rapaz, nasceu uma igreja aqui em Livramento. Nós vamos abrir a Igreja Bíblica Redenção em Livramento e você é o pastor daqui, porque tem um chamado pastoral na sua vida. Você quer ser licenciado para o treinamento pastoral? Eu quero. Então, eu aceitei o treinamento, passei 6 anos em Livramento, né? Quando eu comecei a esse trabalho em Livramento, eu já estava completando 10 anos no Laboratório Axê, entrando para o 11º ano. E as viagens para Livramento, elas começaram a ficar muito pesadas, desconfortáveis, cansativas. E eu comecei a orar, Senhor, um povo foi gerado. Eu trabalho no Axê. Todo final de semana eu tenho que desmontar a estrutura do carro, colocar a estrutura da família. Nessa época eu só tinha Isaac, o meu filho do meu casamento com Sheila, né? O mais velho desse casamento. O mais velho desse casamento. E a gente levava tudo cercadinho, liquidificador. Livramento nessa época não tinha mussarela, pão caixa, nada disso vendia lá. A padaria era numa casinha lá que fazia pão, aquela quantidadezinha certa. Se você não comprasse na hora certa, fechava a padaria. Muito arcaica a cidade. A gente enfrentava 10 quilômetros de estrada de terra para chegar lá. E aí eu comecei a orar ao Senhor de que estava muito cansativo e que o Senhor me desse a resposta. Se eu ia continuar no Axê, ele renovasse minhas forças, para que eu permanecesse vindo todo final de semana. Sim. Ou se não, que ele me tirasse do emprego para que eu pudesse assumir. Então, resumindo, eu abdiquei do emprego para ir morar em Livramento, nessa cidade do interior. Lá passei 6 anos. Depois de 6 anos, quando estava completando mais ou menos 6 anos, o meu pastor Sérgio, que já tinha aberto 11 igrejas com o Ministério Bíblico Redenção, ele sentiu de Deus de devolver o ministério dele para o Verbo da Vida e voltou para o Verbo da Vida. Então eu que iniciei o meu chamado ministerial na Igreja Bíblica Redenção, passei a ser Verbo da Vida. Quando nós passamos a ser Verbo da Vida, o presidente do Ministério Verbo da Vida tinha uma igreja Verbo da Vida em Patos, que já era uma cidade de 110 mil habitantes no interior da Paraíba. Quando passamos a ser Verbo da Vida, aí ele chegou para mim e disse assim, Léo, nós queríamos que a igreja de
de Livramento, que você foi quem gerou, que fundou e tal, que ela continuasse debaixo da sua supervisão, mas nós queríamos que você fosse assumir a igreja de Patos. E Livramento passa a ser uma congregação de Patos. Você levanta um casal de pastores aí. Então eu fui morar em Patos, assumindo, e aí, diante dessa nossa ida para Patos, que é o Alto Sertão da Paraíba, Deus começou a gerar novas igrejas oriundas dessa nossa obediência de ir para lá. Então nós também geramos, da nossa chamada ministerial, 11 igrejas que naquela época estavam debaixo da nossa supervisão. Então eu passei 6 anos em Livramento e depois 5 anos em Patos. Quando eu estava completando 5 anos em Patos, eu estava lendo um livro, Seguindo o Plano de Deus. E Deus falou comigo naquele livro que tudo que eu tinha que fazer na Paraíba, na região da Paraíba, com o chamado que Deus havia me confiado, havia encerrado, que Deus ia me levar para uma nova fase, para uma nova estação. Eu não tinha uma cidade no coração, eu não tinha desejo de sair da igreja no sentido de dizer que está tendo um problema, eu estou entristecido com alguma coisa. Ao contrário, eu tinha 10 igrejas que se reportavam a nós, o ministério forte, bem sucedido, graças a Deus. Mas Deus tinha me dado essa nota de que aquilo ali já tinha encerrado. Sim. E eu fui procurar a nossa liderança em Campina Grande para compartilhar essa experiência que eu tinha tido com Deus. Quando Deus fala comigo que tinha encerrado, eu ligo para minha esposa, ela estava em casa e eu estava na igreja, no meu gabinete. Eu disse: Sheila, Deus acabou de falar comigo que o que Deus tinha para fazer conosco na Paraíba encerrou o tempo. Amém. Aí ela disse assim: já tem 2 anos que eu sei disso. Eu só não queria compartilhar com você para não lhe influenciar. Glória. E aí decidimos falar com a nossa liderança. Eu fui a Campina Grande tratar de alguns assuntos das igrejas e abordei esse assunto. Digo: olha, Guto, que é o nosso presidente, Guto, Deus falou conosco que aquilo que a gente tinha que fazer na Paraíba já encerrou, a igreja está muito bem, as congregações e tudo, mas eu não acho justo não compartilhar com você essa percepção espiritual que nós tivemos. Aí ele disse: amém, foi muito bom você compartilhar, tudo bem e tal, tratamos de outros assuntos. Quando eu estava saindo, já fechando a porta da sala dele, ele disse: Léo, vem cá. Cara, tem um casal de Marabá que vieram aqui no ministério e eles conhecem o Rema, sabem a importância dessa escola e eles estão querendo uma escola Rema lá em Marabá. E nós nunca demos uma resposta para eles. Já tem 6 meses que eles vieram aqui. Você não toparia fazer essa viagem não lá em Marabá para conhecer a cidade? Isso qual ano? O senhor lembra o ano? Isso foi em 2015. 2015. 2015. No ano de 2015. E aí, eu disse: rapaz, se você tem essa percepção, essa viagem para eu fazer, eu faço, sem nenhum problema. E aí eu comecei, eles ligaram para o casal daqui de Marabá, né? Que é o irmão Salim e a Betânia, são donos do posto Copa 94, e eles vieram, ligaram para ele novamente e disseram: sim, olha, vocês um dia vieram aqui em Campina Grande, desejando que o Rema fosse aberto aí em Marabá. Vocês ainda têm isso no coração? Porque a gente queria mandar um casal para ir aí conhecer a cidade, ver e tal. E aí foi lançado para nós essa proposta de fazer uma visita sem compromisso, mas vir aqui para Marabá para conhecer. Quando o Guto diz para nós que o casal havia concordado em nos trazer aqui, eu comecei a pensar sobre o contexto. Digo: rapaz, esse casal veio em Campina Grande há 6 meses atrás, pedindo ao ministério para levar um casal para lá, que eles tinham a proposta de abrir o Rema. Tudo preparado. Tudo preparado. Incrível. E eu pensei assim, eu digo: Guto, eu queria compartilhar algo com você com a sinceridade e a transparência que a gente tem. Cara, eu estou me sentindo desconfortável de fazer essa viagem para Marabá. Não sei nem onde fica essa cidade. Mas a percepção que eu tenho é que se um casal veio aqui e hoje o ministério manda alguém ir lá para corresponder a ele, a expectativa de olhar e tudo, eles vão gerar a expectativa de que nós somos esse casal que vamos para lá, para abrir o Rema e para dar continuidade a esse trabalho lá. E isso não tem no nosso coração. Nós não temos essa nota de que Marabá é a cidade que Deus tem para nós. Aí ele disse assim: Léo, vá fazer a viagem, quando você voltar a gente conversa. Certo.
Então eu tinha 5 dias aqui em Marabá para vir. Quando nós chegamos aqui, foi um rebuliço nessa cidade. O Salim tinha uma certa influência com pessoas da imprensa, com TV, então ele divulgou em TV, nas igrejas e tudo, e ele divulgou Seminário Rema, que foi lá no anexo do posto Copa 94, aqui na 32. E aí as igrejas começaram a vir. No primeiro dia, 80 pessoas para vir assistir aulas demonstrativas que nós fomos dar no Seminário Rema. Então no primeiro dia, 80 pessoas. Era o que cabia no ambiente. E a proposta era pregar a palavra de Deus e falar sobre revelação da palavra. Viemos para dar 3 dias de aula. Então eu dei aula num dia, Sheila deu aula no outro dia e o pastor Rosilon, que era um supervisor nosso, que inclusive está com o Senhor já, veio conosco também. Então foram programadas 3 dias de aulas demonstrativas. Os pastores e as ovelhas, as pessoas que foram participar das aulas, sabia que a proposta do Rema era para ser no anexo ao posto Copa 94, num auditório que só cabia 80 pessoas. No primeiro dia deu 80 pessoas, no segundo dia 120 pessoas. Meu Deus. No terceiro dia eles alugaram o telão, colocaram ali na frente, tinham quase 200 pessoas na calçada ali por fora e a gente dando aula, ministrando sobre essa palavra da fé e tudo. Então os pastores que lá estavam começaram a se conectar conosco dizendo o seguinte: olha, quando esse Rema chegar aqui em Marabá, nós queremos 40 vagas para a nossa igreja. Nós queremos que o nosso povo aprenda essa palavra. Vai mudar a vida da nossa igreja, vai mudar a vida do nosso povo. Nós saímos daqui de Marabá com um grupo de 250 pessoas desejosas de fazer o Rema. É tanto que o nome do grupo do Rema do WhatsApp era Rema Marabá. Rema Marabá. Só que aqui nós começamos a aconselhar pessoas foram curadas. E Deus fez um mover muito grande e alguns sinalizadores de Deus começaram a confirmar que de fato era o próximo passo que a gente tinha que dar na nossa vida ministerial, que era vir para Marabá. Então voltamos para Campina Grande, levamos aquele relatório que a cidade estava aberta para a palavra, para o ensino da palavra. E quando nós viemos aqui, 3 igrejas, 3 pastores nos chamaram para pregar no final de semana nas igrejas deles. Então nós fomos pregar em 3 igrejas, que por uma questão de ética eu não quero citar, mas pregamos em 3 igrejas, voltamos para Marabá. Esse período que nós viemos aqui foi em junho, meio do ano de 2015. No começo de 2016, em janeiro de 2016, nós voltamos a Marabá já com a convicção mesmo de que Deus ia trazer a gente para cá. Voltamos com os nossos filhos, já tínhamos os 3 filhos, Lídia, Jonatas e Isaac. Chegamos aqui em Marabá com a ideia de reunir as pessoas e dizer: olha, o Rema vai ser uma realidade para Marabá. E aí, em 2016, nós, em janeiro de 2016, viemos para cá e tivemos uma nota no nosso coração, porque quando nós viemos a primeira vez, qual foi a proposta? Rema, aula demonstrativa, só que nós também temos o ministério como igreja, o Ministério Verbo da Vida, que é um chamado pastoral nosso. Só que o Rema funciona dentro da estrutura da Igreja Verbo da Vida, porque a Igreja Verbo da Vida foi gerada de um casal de missionários que fizeram o Rema nos Estados Unidos e trouxeram para cá. Sim. E aí nós pensamos: rapaz, nós vamos abrir o Rema em Marabá. É uma realidade, já estava certo no nosso coração. Mas nós precisamos reunir os pastores que só nos conheciam como uma instituição de ensino Rema, e vamos dizer para eles que certamente com o tamanho da cidade, com tanta gente para se converter aqui na cidade, certamente teria um povo que Deus também iria conectar conosco, que nós iríamos, num tempo de Deus, abrir também a Igreja Verbo da Vida, embora inicialmente nós iríamos abrir só o Rema. Então, quando nós reunimos as lideranças e dissemos para eles: olha, o Rema é uma realidade, se alegraram. Mas vai chegar um tempo que a gente não queria defraudar vocês dessa informação. Nós também temos um ministério de igreja. Então vai ter um dia que nós vamos abrir igrejas, Verbo da Vida aqui na cidade e tal, e tal, e tal. Isso foi suficiente para todo mundo fugir do Rema. Porque eles eram impactados com o ensino do Rema e começaram a pensar: se as minhas ovelhas for fazer o Rema, com essa palavra que eles ensinam, vai todo mundo querer deixar as igrejas da gente e ir para o Rema. Então o diabo começou a trazer esse levante. Eu digo diabo porque é resistência mesmo do inimigo para que o conhecimento não chegue.
Então aquele grupo de 250 pessoas, e quando a gente já havia dito que vinha fazer o rema, muitas pré-matrículas começaram a ser feitas. Então os pastores recuaram, não apoiaram mais o rema, e isso foi no início de 2016. Em julho de 2017, nós viemos morar efetivamente aqui na cidade para montar a estrutura e abrir o rema. O rema aqui em Marabá, no início, foi a maior dificuldade, foi a peleja maior do mundo para a gente conseguir angariar alunos suficientes para a gente ter uma boa turma, porque as pessoas começaram a ter cautelas com rema. Resumindo, rema veio, foi uma realidade. Primeiro rema, depois de 1 ano e pouco começou a nascer pessoas se conectarem conosco, e nós abrimos também a igreja Verbo da Vida. E aí a igreja Verbo da Vida começou, lá no posto Copa era só o rema, entendeu? E começamos a fazer um trabalho pequenininho ali com a igreja. A igreja Verbo da Vida nasceu, e através das pessoas que começaram a se conectar com a igreja Verbo da Vida, foi criando-se uma estrutura para que a escola pudesse ter realmente uma quantidade de alunos satisfatória. E a gente foi desenvolvendo, ao ponto, quando nós chegamos aqui, o rema era conhecido, muita gente dizia que era heresia, que nós afrontávamos a soberania de Deus. Por quê? Porque quando a gente falava, por exemplo, no aspecto da cura, a gente ensina pela palavra que não é bíblico você dizer assim: Senhor, se for da tua vontade, me cure. Aí as pessoas entendem. Não é afrontar a soberania de Deus, não. Deus faz como quer, da maneira que Ele quer. Sim. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele cura, né? Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele também é Deus. Isso é uma realidade. Mas na mesma cruz que Cristo nos salvou, Cristo nos curou. Então o rema, ele traz essa palavra de Bíblia pura. Não é doutrina de igreja, de denominações. É tanto que no rema hoje nós temos pessoas de várias denominações, e a gente não confronta a doutrina das igrejas, a gente ensina a Bíblia. Então vamos imaginar que se dentro do rema tem alguém que vem com a doutrina de se Deus quiser Ele cura, se Ele não quiser Ele não cura, se Deus quiser Ele salva, se Deus quiser Ele não salva, se Deus quiser Ele mata, se Deus quiser Ele dá vida. Então biblicamente isso não comunga com o caráter de Deus. Então nós não vemos, só para esse contexto, é um choque doutrinário você dizer o seguinte: tá bom, as pessoas dizem, e Jó? E o que Deus fez com Jó? Então, as pessoas querem pegar um contexto de uma antiga aliança, querem pegar um contexto fora de contexto para trazer a doutrina de que o caráter de Deus está baseado na experiência que Jó viveu com Deus. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele é a expressão exata do Pai. Jesus só fez o que o Pai mandou fazer. Ele só disse o que o Pai mandou dizer. Então nós vamos para a palavra e não vemos, Wellington Moreira, nenhum exemplo bíblico de uma pessoa que Jesus estava no monte orando e desce para fazer maravilhas, e uma pessoa chega para Jesus e diz assim: Jesus, eu preciso ser curado. Leproso, cego, paralítico. E Jesus diz assim: não tem um exemplo bíblico, porque se Deus só curasse quando Ele quisesse, Jesus, ou se Deus estivesse provando alguém com doença, não tem como Jesus, que é a expressão exata do Pai, não ter deixado pelo menos um testemunho bíblico de que Ele pudesse dizer assim para a pessoa: olha, estou muito compungido, estou com muita compaixão da sua vida, dessa enfermidade e tudo, mas cara, eu não posso te curar, porque eu acabei de vir do monte, estava falando com o Papai do Céu, e meu pai disse a mim assim: olha, vai vir uma pessoa atrás de você aí, Jesus, ele vem atrás de cura. Não cure ele, porque essa doença dele é um tratamento meu com ele. Não tem um exemplo bíblico que você possa dizer que Jesus não curou alguém dizendo que era a vontade do Pai a doença que a pessoa estava vivendo. Entendi, perfeito. E que Jesus não queria curar. O que acontecia era que um leproso chegou para Jesus e ele sabia do poder que Jesus tinha. E você que está me assistindo agora sabe que você não questiona o poder de Deus, que Deus tem poder para curar, todo mundo sabe disso. E esse leproso sabia que Deus tinha poder para curar através de Jesus. E ele disse para Jesus: Jesus, se tu queres, tu pode me tornar limpo.
Então essa é uma realidade doutrinária de muita gente. Deus pode, mas eu não sei se Ele quer. Será que Ele quer? Aí Jesus vai e responde: quero, seja limpo. Então não tem nenhuma questão bíblica que traga dúvidas sobre que cura é a vontade divina. Jesus, na mesma cruz, Ele levou a maldição da lei, Ele levou os nossos pecados, Ele levou também a enfermidade. 600 anos antes de Jesus vir, o profeta Isaías já tinha recebido por revelação a obra da cruz. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o pecado que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, ou fostes sarados. Então, pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados. Então, a obra da cruz, todo mundo acredita que pela obra da cruz, salvação é algo inquestionável, mas questiona a cura. Não pode haver questionamento da cura, porque a mesma obra da cruz que salva é a mesma obra da cruz que cura, é a mesma obra da cruz que livra da maldição da lei. Muito bem. Pastor Leonildo, antes da gente ir para a reta final aqui do programa, que a gente já está batendo aqui na porta. Eita, Jesus. Eu queria lhe dizer assim que a gente tem tanta alegria de trazer o senhor aqui, que já está me dando aqui várias ideias de vários temas, e eu sei que a sua agenda é extensa, mas a gente vai lutar para trazer o senhor em outros momentos para a gente também falar de temas específicos aqui. Já queria fazer esse convite junto com o nosso grande diretor ali, o Juscelino, que está ali, né, nos acompanhando, né? Mas eu queria, nessa parte final, que o senhor falasse do Rema numa seguinte frase que eu vi, né? Eu antes de fazer o Rema, e o senhor sabe da minha história, como eu cheguei a esse primeiro momento que eu estou estudando pela primeira vez no Rema, né? Eu me senti muito feliz de estar lá, inclusive até cheguei a comentar com algumas pessoas de lá, eu falei, olha, se eu soubesse que era tão bom assim, eu já tinha feito há muitos anos atrás, né? Mas uma frase que eu vi no dia da reportagem que a gente fez para a TV Vitória, que ela foi ao ar, um comentário no YouTube me chamou muita atenção. A pessoa disse assim, passei por muitos, mas foi através do Rema que a minha vida foi transformada. Queria que o senhor fizesse um comentário sobre essa transformação de fato, que o senhor acompanha de perto a transformação de famílias, de casais, de pessoas que fazem o Rema. Na verdade, eu sei que o que transforma é a palavra, é Jesus, só que a instituição Rema, ela ensina Jesus, ela ensina a palavra revelada e ela nos liberta da religiosidade, da maldição da lei, porque a Bíblia, ela fala com 3 grupos de pessoas, né? Ou para 3 grupos de pessoas. O gentio, que não tem aliança com Deus, o judeu, que vem da antiga aliança, né? que eram os aliançados com Deus através da circuncisão e tudo, da geração de Abraão, e a igreja. Então, o que é que impacta a gente? Quando a gente fala Rema, se você pegar uma pessoa religiosa, ela vai dizer assim, peraí, me diz uma coisa, quem transformou a tua vida, foi Deus ou foi o Rema? Certo. Mas a gente sabe que o Rema é só um instrumento, um ambiente de ensino, e o que a gente aprende lá transforma a nossa vida. Então você imagina o que é uma pessoa que pega, que ele entende a Bíblia, e eu acho que o Rema, ele quebra muito dogma doutrinário por causa desse contexto. Por exemplo, talvez isso vá causar polêmica em algum religioso de plantão, mas por exemplo, a Bíblia, toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Homens e mulheres em períodos diferentes receberam inspirações do Espírito Santo para registrar tudo que está na Bíblia. Então a Bíblia, ela é sagrada porque ela é registros inspirados por Deus. Mas nem tudo que está registrado na Bíblia é Deus falando para a igreja, nem tudo que está na Bíblia é Deus falando para o judeu, nem tudo que está na Bíblia é Deus falando para o gentio. Nem tudo que está registrado na Bíblia é o próprio Deus falando. É isso que a gente precisa entender. Deus, ele inspira, mas se a palavra de Deus, que ela é infalível, não fosse sujeita
há uma interpretação errada, porque ela passa pelo homem e Deus é tão íntegro que ele permite que a interpretação ou a inspiração chegue, mas Deus me ilumina, mas me permite que eu conte a inspiração dentro da minha experiência de vida, dentro do meu contexto histórico, dentro daquilo que eu estou vivendo. Eu vou deixar isso bem claro para que não haja dúvida, mas a interpretação de Deus é o seguinte: como é que Deus permite que a interpretação seja feita? Você imagina uma aldeia indígena que nunca teve contato com civilização. E aí, de repente, uma equipe vai visitar aquela aldeia de helicóptero. Ora, hoje, na cidade grande, é possível que muita gente nunca tenha visto um helicóptero de perto, ou esteja numa região que não passe helicóptero. Então, numa aldeia indígena, chegou uma equipe lá de helicóptero. Teve um contato ali com aquele pessoal e voaram. Aquela aldeia indígena tinha um grupo que estava caçando no mato. Não viu o helicóptero. Entendeu? E quando aquela equipe que estava no mato não teve a experiência de ter visto o helicóptero, eles vão transmitir a mensagem para eles que um helicóptero veio ali. Mas como é que eles vão chamar o nome helicóptero? Eles não vão dizer que foi um helicóptero. Talvez na oportunidade ali ninguém disse, olha, isso aqui é um helicóptero, coisa desse tipo. Mas eles vão contar a experiência para quem não viveu a experiência. Olha, um grande pássaro de ferro, de metal, veio aqui. Eles vão transmitir na linguagem deles. Mas eles não vão comprometer o conteúdo de que veio uma aeronave que pousou ali e eles tiveram aquela experiência com aquela aeronave. Mas a cultura deles, a linguagem deles não vai ser defraudada. Eles vão tentar transmitir dentro da linguagem deles. Então, muito contexto bíblico veio a inspiração divina e Deus respeitava o contexto histórico para ser transmitido daquela forma. É por isso que Satanás, ele só é revelado por Jesus, através de Jesus. Na antiga aliança, todo sobrenatural era interpretado como cair do céu, como Deus que fez, ou coisa desse tipo. E nós sabemos em Cristo Jesus que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, quando você começa a entender que toda a Bíblia é inspirada por Deus, ela é inspirada para ser registrada. É como se eu dissesse assim, Wellington Moreira, começa a escrever uma carta aí você começa a escrever uma carta e eu vou dando conteúdo. Você está escrevendo, mas eu estou inspirando você para escrever. Então, quando eu estou inspirando e você escreve exatamente como eu estou dizendo, então você está escrevendo o que está saindo da minha boca. Mas pode ser que eu diga assim, Wellington, escreva que você foi na Paraíba, que você foi no mar, que você foi assim, 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 mas coloque aí as suas experiências. Então existe uma mistura entre aquilo que veio da minha boca e dentro daquela carta tem a sua percepção e a sua experiência vivida lá. Só que Deus é tão íntegro que ele inspirou para ser escrito o que ele realmente falou e para ser escrito também as experiências dos personagens bíblicos. Por exemplo, a vida de Davi, tem experiências negativas lá. Não foi inspiração de Deus dizer a Davi assim, não vai para a guerra, fica na varanda, porque vai vir uma mulher ali, vai ficar nua, tu vai ver, vai ser atraído por ela, entendeu? Arma essa história. Aí a Bíblia diz que Davi chama um dos seus servos, manda Urias ficar na frente da batalha para que ele seja morto. Está registrado na Bíblia, mas aquela inspiração da maquinação do mal não saiu do coração de Deus. Jesus foi tentado pelo diabo e as palavras que saíram da boca de Satanás não foi inspiração de Deus, mas foram inspiradas para serem registradas por quem escreveu os evangelhos. Então é isso que quando você começa a estudar a palavra de uma forma mais profunda e você analisar isso dessa forma, para um religioso de plantão isso é heresia. Como? Ele não consegue entender o que é inspiração de Deus e o que é palavra de Deus, o que é Deus falando. Então uma coisa é o que foi inspirado, uma coisa são os registros inspirados por Deus e estão ali para a nossa edificação, para o nosso aprendizado, para o nosso aproveitamento. Tudo ali é sagrado e é bênção para a nossa vida.
Mas eu não posso pegar como toda a Bíblia sendo Deus falando comigo, porque senão eu vou pegar uma palavra e eu estou entristecido, deprimido, aí eu vou pegar um texto fora do contexto que diz assim: e Judas se enforcou naquele dia. Eita, é de Deus se enforcar, porque está registrado aqui na Bíblia que Sim. Judas se enforcou. Então significa dizer que Deus está aprovando o suicídio ou coisa desse tipo. Então a compreensão da palavra faz você se libertar de certas linhas de pensamento que faz você viver a realidade da palavra. Então, por exemplo, quando nós vamos aprender sobre oração, você vai aprender qual é a oração que você realmente precisa fazer e usar a autoridade que você tem para você tomar posse daquilo que já lhe deu, e as orações que você precisa fazer e dizer: Senhor, se for da tua vontade que isso aconteça. As orações de entrega, de consagração, elas são bíblicas. Não significa dizer que porque eu citei que você não pode orar, pelo menos biblicamente, você não pode orar perguntando se é da vontade de Deus que você seja curado, porque essa vontade já está expressa na palavra. Sim. Mas isso não significa dizer que não existam orações que eu tenha que fazer perguntando se é a vontade de Deus. Então é apenas a questão do contexto. Então esse entendimento, essa compreensão da palavra faz você viver o Evangelho. Então o rema leva você para uma compreensão de que o Evangelho não é para te levar informação, é para te levar à vida. O Evangelho não é para você se ver como espectador, é para você se ver como participante. Então nós hoje, como igreja do Senhor, precisamos entender o que nos pertence, o que foi devolvido para nós, a autoridade de governar o mundo. O mundo jaz no maligno, mas nós somos embaixadores de Cristo, e no ambiente onde nós estamos, nós precisamos trazer a autoridade espiritual de volta, porque Deus nos deu essa autoridade em Cristo Jesus. O diabo, ele precisa saber quem nós somos. Ele precisa saber que nós já sabemos a autoridade que nós temos. Senão o diabo quer governar a nossa vida e fragilizar as verdades do Evangelho. Amém. Pastor Eunildo, chegamos aqui agora sim nessa reta final do programa. Mas olha, eu estou muito feliz, impactado com a palavra, muito aprendizado aqui, né? Para você também do outro lado, mais de 1h e 15 minutos de muito aprendizado. Tá vendo como passa rápido? A gente pensa aqui. Então nós temos muito assunto ainda. Já estou firmando aqui com o pastor Eunildo para que ele possa voltar em alguma outra oportunidade, dependendo da agenda dele, que é, graças a Deus, extensa, mas para a obra de Cristo Jesus. Então eu quero pedir para o senhor deixar as suas considerações finais, se o senhor puder, inclusive, né, mandar aquele abraço para quem o senhor quiser aí, as pessoas que estão assistindo, inclusive os familiares, né? Amém. Porque esse link chegou lá com toda certeza às famílias, os amigos, à igreja, né? E que o senhor puder falar para a gente, né, um pouquinho sobre essa experiência desse podcast aqui hoje. Amém. Em primeiro lugar, eu queria terminar o seguinte: dentro do contexto de explanações bíblicas, eu fui até intencional em falar algumas coisas que para algumas pessoas sejam até talvez doutrinariamente questionáveis. Eu quero me colocar à disposição dos líderes, dos pastores, não é, das pessoas que estão nos ouvindo, que elas, de uma forma respeitosa, queiram realmente crescer, não como confronto, não como afronta, mas se quiserem um contato nosso para discutir, por exemplo, sobre qualquer assunto que eu tenha falado aqui que não tenha trazido uma iluminação plena, clara, para a compreensão daquilo que foi falado, né? Eu não sei se vocês vão digitar, deixar na tela, mas se eu puder dar o meu contato, né? O meu celular, o DDD é 94, meu telefone é 98418-2095. A minha intenção é me colocar à disposição para o conhecimento e me relacionar com as pessoas. Esse podcast ele tem essa importância mesmo de trazer essa experiência de que cada um como teve a vida transformada pelo Senhor. Nós renunciamos a nossa vida na Paraíba e viemos para cá pelo valor do ensino. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas não para por aí, e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então tem muitos líderes que já fizeram teologia, que por uma experiência até de vida mesmo, eles acham que nem precisam mais se submeter ou se expor a qualquer tipo de conhecimento.
Mas Deus não consegue, Deus não pode acrescentar nada na vida de alguém que já é cheio de si mesmo. Então Deus, numa existência nossa, não dá para a gente conhecer tudo sobre Deus. E se a gente negligencia o tempo de aprender? Então nós estamos à disposição de ajudar, de cooperar com os pastores, com as igrejas. Quero agradecer a Juscelino, né, a Imobiliária Master, por esta oportunidade, uma ideia brilhante, maravilhosa. E se os ouvintes, os participantes aí quiserem também deixar temas como sugestão para um próximo retorno, né, para a gente falar sobre... Porque as pessoas confundem muito essa questão de Deus mata, Deus fere, castiga, né? Então, quando você entende sobre o caráter de Deus, quando você começa a entender sobre o que é justiça, sobre o que é o juízo de Deus, sobre a misericórdia, sobre o amor, eu sei que a gente já extrapolou aqui o horário, mas se vocês quiserem um dia para eu vir falar um pouco aqui sobre o caráter de Deus, não é? Como é que um homem ou uma escola ou uma instituição tem a ousadia de querer falar sobre o caráter de Deus? É porque o caráter de Deus é revelado na palavra. Deus se revela na palavra. E nós podemos falar sobre contextos bíblicos que mostram quem de fato Deus é e como Deus age. Então nós vemos à luz da Bíblia que quando as pessoas dizem, mas Deus não matou, não foi Deus matando. Foi o juízo de Deus que veio contra pecado, contra pessoas que se insurgiram contra Deus, questionando. Vai haver, sempre houve estações na Bíblia de que o juízo veio de forma para julgar pecado, para julgar a humanidade desobediente. Nós estamos às portas aí de um juízo. Qual será o próximo juízo que está às portas aí? O arrebatamento da igreja e a grande tribulação, que virá como um juízo para aqueles que não creem, que vão ficar para um período da tribulação. Depois vem o milênio. Qual é outro grande julgamento que vem? O juízo final, onde as pessoas que não creem irão para o lago de fogo e de enxofre. São estágios de juízo de Deus. Não é Deus pegando pessoas e levando para o inferno. Não é Deus levando pessoas para ficarem para o período da tribulação. São pessoas que não estão vivendo a intensidade do Evangelho, não acreditam na palavra de Deus e querem viver de qualquer jeito. E elas estão advertidas sobre isso, sobre o juízo, sobre a justiça de Deus. A justiça dos homens leva o homem a pagar o pecado cometido. A justiça de Deus leva o homem a compreender que Deus já pagou em Cristo Jesus o pecado que o homem cometeu. Amém. Então tá aí, glória a Deus. Agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade, né? Eu tenho certeza que o pastor Leonido vai voltar aqui para mais temas importantes. Agradecer aqui o nosso grande diretor aí, Juscelino Alves, né, da Master Grow Imobiliário. E agradecer você, telespectador, que ficou com a gente. Semana que vem tem mais às 9 da noite aqui no nosso Pode Crer. Então, até a próxima oportunidade. Ok, muito obrigado a todos, que Deus continue abençoando, e o Rema está de portas abertas para ser um instrumento de conhecimento para a sua vida, para o seu chamado e para o seu ministério. Amém, glória a Deus.